Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos presentes e também aos nossos amigos virtuais que estão nos acompanhando através do Facebook. Hoje é um dia especial para nós, é dia de palestra, né? Com o nosso amigo já de longa data, o Cássio Branco de Araújo. Depois eu vou apresentar direitinho, tá? Vamos aos nossos recadinhos. Então a palestra que eu falei é hoje, né? Karma ou Lei de Causa e Efeito, com o senhor Cássio Branco de Araújo. E amanhã à noite, às 20h15, quem vai nos falar é o Adilson Ferreira, sobre felicidade. Quem não quer ser feliz aqui, né? Eu. Todo mundo, né? Tudo encontrar ela. Tudo encontrar, né? Procuro, mas não acho. Diz que está dentro de nós, Ela né? desvia de mim. Está dentro de Ela nós. desvia de mim. Será que é Só ninguém desse falou tipo de isso pra mim. felicidade? Só você. Tá bom. De vez em quando. Bom, ele vai falar, quem sabe a gente vai aprender um pouquinho com isso também, né? Nós temos os eventos da nossa casa, agora em julho, dia 13 de julho, a festa julina, é um sábado, das 12 às 16, tá? Comidas típicas e com muita alegria. Nós vamos ter também o bazar de roupas e calçados seminovos, com peças a partir de R$5. Como é das 12 às 16, às 15 horas nós temos uma interrupção para fazer uma palestrinha, tá? Uma palestra. O Ezequiel Mota que vai nos falar sobre mundo corpóreo, mundo espiritual e o intercâmbio entre os dois mundos. Interessante também, né? Nós temos também o nosso curso básico de Espiritismo, vai ser só presencial aqui na casa, tá? Vai ser todo sábado, das 10 às 12, início no dia 3 de agosto de 24. Inscrições na secretaria, né, com a ajuda lá, ou pelo e-mail seacsaopaulo@gmail.com. E também vocês podem mandar uma mensagem na nossa página do Facebook e Instagram. O livro utilizado para o curso básico é o ESD, que a gente usa, cara. É o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita através da Federação Espírita Brasileira. Por que a gente utiliza esse livro? Antigamente a gente fazia curso nas casas, cada casa adotava uma apostila diferente. Então, se você, por exemplo, trabalhasse, fizesse o curso aqui no SEAC e fosse para uma outra casa, chegando lá, você era obrigado a fazer o curso lá de novo. Então é muito chato isso, né? É muito complicado. A gente que gosta de estudar não tem problema nenhum, a gente podia fazer o curso tranquilo, né? Mas é muito complicado. Por exemplo, eu fiz o curso no 13 de outubro, são 5 anos no 13 de outubro. O nosso aqui é o básico e o segundo ano é o COEM, que é estudo da mediunidade. 2 anos. Lá eu fiz 5 anos. Quando eu vim para essa casa, eu tive que fazer também o curso aqui. Então, quer dizer, praticamente você faz uma faculdade, né? Espiritismo, e depois você vai para outra casa, não serve nada, você tem que fazer tudo de novo. Então, com o ESD, unifica todas as casas. Todas as casas utilizando o ESD, principalmente aqui da Usilapa, né? Fica unificado. Então, se você fez o curso lá, traz o certificado que é válido aqui também. Então, entendeu? Então, fez aqui, você pode ir em qualquer outras casas da USE que é válido o curso, tá bom? Então, por isso que foi unificado. É bom explicar porque as pessoas não entendem isso, né? Nós temos também uma campanha de quadradinhos de lã de 20 por 20, tricô ou crochê. Acho que vocês estão careca de saber já, né? Olha, o pessoal lá de casa que às vezes não sabe. Então, quem tem habilidade de fazer os quadradinhos de lã, tudo bem, faz, que depois a gente manda para as tricoteiras aqui da casa e elas fazem essa manta que a gente manda para
para as casas assistenciais que ajudam as mães carentes, né? Principalmente agora no inverno, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5. São 20 quadradinhos, tá? E quem também não tem habilidade, que nem eu, é só comprar a lã, trazer, que as nossas amigas fazem. A Cristina faz, né? Então a gente agradece, né? Olha aí, mais uma coisa pra gente fazer de caridade para o povo, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos. As roupas têm que ser em bom estado e limpas, porque a gente não tem condição de lavar, de passar, né? Aqui é complicado. Então tem que ser roupa limpa e em bom estado. Aceitamos doações de dinheiro, né? Para isso, contate-nos e a gente informa o Pix. E mensalidades a partir de R$20. E também a gente está fazendo uma campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico. Aquelas tampinhas de garrafa, de requeijão, lacres de lata de alumínio, aquelas latinhas, né, de alumínio, aqueles lacrezinhos pequenininhos de alumínio. E também blister, que é aquela embalagem interna de remédio. Tá? Acabou o remédio, você guarda a embalagem e traz pra gente, que a gente usa. Em notas fiscais sem CPF. Isso aqui vai tudo em doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Então tudo isso é revertido em benefício desses pacientes, tá? Eles fazem peruca, esses negócios todos, né, para os pacientes, tá? Olha quanta coisa que a gente pode fazer, né, de caridade para os nossos amigos. Atendimento fraterno, presencial, chegar meia hora antes do início das reuniões, que sempre tem uma pessoa que vai atender vocês. E à distância, pelo WhatsApp, você envia um e-mail ou mensagem para o Facebook para que a gente faça o agendamento do atendimento fraterno. Também tem livros seminovos para venda aí e biblioteca com diversos tipos. E mais importante, o Evangelho no Lar. Quem faz o Evangelho no Lar aqui? Quase todos, né? Também faz. O Cássio ainda faz um evangelho virtual para várias pessoas. A Mila também participa, né, Mila? Do evangelho do Cássio. Muito bacana isso que você faz, né? Muito bom. Muito bom. Tem que Muito bom não mesmo. conhece o virtual, vale para todos. Quem não souber fazer, é só pegar o roteirozinho que a gente tem na secretaria e a gente orienta vocês, tá? E também nós temos agora, né, a campanha dos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando muito, né? Roupas, cobertores, toalhas, sabonete, shampoo e condicionador, pasta e escova de dente, absorvente, fraldas descartáveis para crianças e adultos de qualquer tamanho, papel higiênico, água mineral lacrada. Então, vocês podem entregar aqui, né, nos nossos trabalhos, terças e quintas, das 20 às 21, e quartas-feiras, das 14 às 15h30. Tá bom? Eles estão pedindo agora, diz que tem bastante roupa, mas não tem roupa para obeso. Está faltando roupa para obeso lá no Rio Grande do Sul. Então, quem tiver, que possa trazer, eles agradecem. Tá bom? Então, com isso, a gente ajuda um pouco os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o brasileiro é solidário, né? Se depender de governo disso aqui, nós estamos ferrados. Tem que um ajudar o outro mesmo, né? Tá? Então vamos fazer a nossa prece? Eu já tomei muito tempo do Cássio. Nós vamos, assim, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos ligando na nossa casa. Eu sempre digo, casa onde mais somos ajudados do que ajudamos, nos ligando aos nossos
mentores espirituais dessa casa, pedindo que eles nos assistam hoje, nos amparem, principalmente ao palestrante da tarde, para que ele possa nos orientar com os ensinamentos que ele vai passar hoje para a gente, e que a gente possa, na medida do possível, assimilar esses ensinamentos que ele vai passar e colocá-los em prática aqui no nosso dia a dia, na nossa jornada evolutiva, no nosso benefício. E assim, agradecidos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós temos, como eu falei já, o nosso amigo Cássio Branco de Araújo, que já é o nosso amigo, já tem uma plaquinha já de patrimônio nosso da casa, né, Cássio? Falando sobre karma ou lei de causa e efeito. Vamos lá, seja bem-vindo. Senhor Caio, antes de mais nada, boa tarde a todos. Boa tarde. Esse moço falou um monte de coisa que eu sou obrigado a não concordar. Eu quando era pequeno, por incrível que pareça, eu já fui pequeno. A senhora não está nem acreditando, mas já fui. Eu já fui pequeno, e quando eu era pequeno, minha mãe me deu algumas orientações que quando a gente era bem recebido numa casa, a gente não podia fazer nenhuma desfeita. Não podia tratar mal aquelas pessoas. Ele falou um monte de coisa que eu faço aqui, que é tudo conversa mole dele. Eu sou um batedor de papo, velho batedor de papo, que recebeu uma missão. Tomei tanta paulada na vida que um dia os caras lá de cima disseram: olha, agora você vai ter que procurar tentar ajudar os outros. Eu não faço nada demais, eu não tenho nenhuma benesse maior do que qualquer um de vocês. Eu simplesmente gosto de ir numa casa como essa, e já venho nessa casa há muitos anos, desde os tempos Da Barão do Bananal, para bater papo. Eu sou um batedor de papo. Então, para bater esse papo desta tarde, eu vou... Todos vocês têm um mentor, não tem? Tem dúvida quanto a isso? Acho que não. Né? Você, Por favor. Então, como todos nós temos um mentor, eu também tenho o meu. O meu mentor, todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, ele me pede que eu comece e termine dizendo: paz a todos. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre karma e lei de causa e efeito, com uma interrogaçãozinha no final disso, né? Vamos tentar. 2h30 eu tenho para falar? tem até mais. Então, olha, a senhora já fez janta hoje? Então vai ter gente que não vai jantar. Nem a senhora, né? Nem almoço. Mas então, nesse tempinho que eles estão me dando aqui, que ele já gastou 32 horas a mais para falar das mensagens, que são todas válidas, é claro. Mas vamos falar um pouquinho sobre karma e lei de causa e efeito. Eu digo sempre, eu gosto de bater papo. Então, se alguém tiver dúvida, pode interromper no meio, se quiser no final fazer pergunta, fiquem à vontade, nós estamos sempre prontos a responder qualquer pergunta sobre o tema, sobre a doutrina, mas eu faço sempre uma observação, só faço perguntas fáceis, por favor. Mas, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Então, nós temos que ligar isso aqui e vamos começar. Se isso aqui funcionasse, isso é bom, viu? Nós testamos agora há pouco, funcionou. Entrou alguma coisa lá no teu computador. Não é? Vamos ver o que está acontecendo. Juro que não foi eu, hein, gente? Entrou alguma coisa aí no meio. Né? Tira fora isso aí, que aí é que funciona. Peraí, precisa ligar também, né? Senão. Não sei, né?
Funciona mal. Vai no meio aí, né? Esse está funcionando. Vai funcionar. Ele falou que ia fazer isso mesmo. Ele falou. Falou. Lá dentro vai colocar. O Caio, viu? Ele tem algumas Direito de qualidades. falar que a palestra sempre. Mas ele tem algumas Ele é amigo. qualidades. Ele Isso, fala muito bem do senhor. eu sei, qualidades ele tem, mas ele tem alguns defeitos também. Viu? Ele é louco para me jogar para baixo. Mas não joga não, sabe? Não tem jeito. Sabe por que ele não consegue me jogar? Aumentou para a cabeça. Porque tem que cair. vocês me ajudam. Tá vendo? E eu sei isso aqui, sabe o que é isso aqui para mim? É uma cola, viu, gente? Porque eu sou velhinho não guarda as coisas tudo na cabeça, não. O senhor Venceslau sabe, depois que nós passamos dos 20, né, senhor Venceslau? depois dos 20 ficou ficou tudo mais difícil. Por favor, senhor. Fique à vontade. Mas, então, essa palavra karma, ou karma escrita com K, escrito com K está em sânscrito, né? Lá na Índia, né? Não deveria ser utilizada dentro da nossa doutrina. Porque se vocês forem nas 5 obras do Kardec, o famoso Pentateuco Espírita, aquelas 5 livrinhos que o Kardec nos deixou a partir de 1857, certo? É que a cabeça falha, como eu estava dizendo para o senhor Venceslau. Esses 5 livrinhos, ele nos deixou exatamente uma mensagem, e ele nunca usa o termo karma. Em hora nenhuma se usou o termo karma. E por que hoje, no Espiritismo, nós usamos? Porque algumas mensagens vindas de espíritos que a gente tem que considerar como renomados, sérios, passaram a usar o termo karma. Então, gente, se esses caras grandões lá de cima usaram, por que nós, pobres, imortais, porque nós somos todos imortais, não podemos usar isso, né? Nós estamos aqui pela Terra, vagando por aqui, vamos passar a usar essa palavra karma, né? Na Índia, esse termo é usado exatamente por algumas correntes filosóficas e até religiosas que falam que a tradução de karma seria ação, trabalho ou efeito. Mas, para complicar um pouquinho mais, existe um efeito secundário, que é efeito de uma ação. E se nós quisermos complicar mais ainda, eu diria que é a soma dos efeitos das ações das vidas passadas se refletindo no presente. Ou seja, tudo aquilo que nós apontamos lá atrás. E ainda como destino também. Como? Muitos dizem o karma como destino, deu o karma como destino. Nasceu destinado, predestinado. Desculpa, viu? Não, fica à vontade, Perdão, nós estamos aqui perdão, para se perdão. quiser ficar aqui do meu lado, me ajuda. Me ajuda. Eu estou sempre Quem sou pronto eu? para tudo. Não Eu sei sou o- aprendiz de pajé, o senhor, sou aprendiz de feiticeiro. Você sabe que no Espiritismo não existe quem saiba tudo. Nós somos eternos aprendizes. Eu, cada vez que dou uma palestra, antigamente eu dava 120 palestras por ano. Hoje eu fiquei velho, eu dou bem menos. Depois da pandemia eu diminuí muito. Mas naquela época que eu dava muita palestra, em cada palestra a gente aprende. Porque em cada palestra tem um Caio, tem um senhor Venceslau que fala alguma coisa, a gente diz, puxa vida, olha aí, isso... Imagina. Não, é verdade, a gente está sempre aprendendo. Então todos nós somos aprendizes. Então, o que ele quer dizer com isso? A soma dos efeitos das ações das vidas passadas se refletindo no presente. É tudo aquilo que nós fizemos nas vidas lá para trás. Cada um de vocês já encarnou mais do que 2 vezes. Encarnou? Alguém tem dúvida sobre isso? Você tem dúvida, moça bonita? Não? Então, tá bom. Quantas vezes você acha que já encarnou e desencarnou? 10. Então, eu vou contar uma historinha para você. 10. Nós temos um companheiro... não, tá bom, filho. Nós temos um companheiro na casa que eu sempre trabalhei, que um dia ele foi ao Chico Xavier e perguntou, Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? O Chico disse, aliás, ele disse, o Chico perguntou, quantas vezes você acha que já desencarnou? Ele falou, 10, 20. O Chico falou, pega esse número, multiplica por uns 1000. Uns 1000. Não é por 1000, não, é uns 1000. Que você vai chegar exatamente. Porque hoje todos nós estamos no ponto mais alto da nossa evolução. Agora, para chegar nesse ponto, nós já encarnamos e desencarnamos muitas vezes. Eu acredito que todos nós, eu já até disse aqui, já como éramos espíritos ainda rudes e rudimentares, quando fomos criados como espíritos, vivemos
nas cavernas, né? Dando paulada em cabeça de dinossauro, sendo arrastado pelo cabelo, né? Arrastando a mulherada pelo cabelo. O Caio não pôde, ele nessa época não foi arrastado pelo cabelo, porque ele tinha tão pouco, nunca teve cabelo. ele tinha tão pouco que ele não conseguia se arrastar. O meu amigo ali também, o meu amigo ali da esquerda também não foi. Então, eu tenho ainda um pouco de cabelo, apesar dos meus mais de 80 anos, ainda tenho um pouquinho, que segundo meus netos é cinza, né? Já está mais para lá do que para cá, eu devo ter sido arrastado. Então, nós viemos evoluindo em cada encarnação. Hoje nós estamos no ponto mais alto da nossa encarnação. Você tem asa debaixo dessa roupa preta aí? Já tem asinha? Não? Quem tem asa aqui? Ninguém tem asa escondida? Nem você, Mila? Não tem asinha escondida? Ah, tem, né? Se vocês quiserem, eu conto para vocês que a gente adquire asa é daquela porta para fora. É na vida do dia a dia. Lá que a gente vai adquirir exatamente a nossa vida. Mas eu não vim aqui para fazer conversa fiada. Vamos em frente. Karma é a mesma coisa do que lei de causa e efeito, gente. Então, se nós formos falar karma, é melhor que a gente fale lei de causa e efeito, porque é a cruz, está bem entre aspas ali, né? Essa cruz que nós carregamos, né? No dia a dia, nessa vida em que nós estamos aqui, refletindo tudo aquilo que a gente aprontou lá para trás. Eu sou filho de pai católico, mãe espírita, fui criado dentro da religião católica, uma grande parte da população do Brasil foi criada na religião católica, grande parte, e eu tive que fazer catecismo, com 9 anos de idade. E a catequista dizia, quem mata passarinho vai para o inferno. Eu tinha matado um monte, eu vivia apavorado, né? Das coisas passadas, mas era bem pertinho, né? Agora, o que eu fiz lá para trás, ela não falava nada. Mas lei de causa e efeito, essa definição é do André Luiz, e ela coloca, no meu modo de ver, a forma mais clara do que é a lei de causa e efeito. É o ajuste de cada espírito de forma justa e sábio pelo cumprimento ou não das leis divinas. Assim nos disse André Luiz. Quer dizer, é exatamente aquele equilíbrio que a gente possa obter quando a gente deixa de cumprir alguma coisa lá de trás, nas nossas vidas passadas, nas 10 dessa moça. É o que ela disse, mas ela tem muito mais do que isso. Mas, se nós passarmos a falar em lei de causa e efeito para a nossa vida enquanto encarnados, é só nos lembrar do Newton, né? Aquele grande físico, que na terceira lei ele diz o seguinte: para toda ação existe uma reação equivalente no sentido contrário. Ou seja, para toda ação existe uma reação igual ao contrário. É o que eu digo sempre: se eu pegar uma bolinha de tênis, atirar nessa parede, ela vai voltar na minha cabeça exatamente com a mesma força que eu atirei. Se eu atirar devagarinho, ela volta devagarinho. Se eu atirar com força, ela volta com força. Se eu aprontei muito lá atrás, eu vou ter que um dia resgatar tudo isso. Se eu aprontei pouquinho, aí as pessoas dizem: mas eu conheço uma pessoa que é tão boa, tão maravilhosa, só faz o bem e está sofrendo feito não sei o quê. Então eu perguntaria, nessa encarnação, o que ela fez nas 1000 lá para trás? Vocês lembram quando ocorreu aquele terremoto no Haiti? Estava lá a irmã do Paulo Evaristo Armes, era uma senhora benemérita em todos os sentidos. Eu dizia: puxa vida, por que essa senhora Armes morreu nesse troço? Isso é um desencarne coletivo, que a gente sabe que isso deve ter ocorrido. Ela é tão boa, fazia tão bem. Então a gente pergunta: será que ela foi tão boa sempre? Essa moça que tem uma cara de boazinha, não é porque, mas ele tem uma cara de boazinha, né? O que será que ela aprontou nas vidas passadas? Muito pouco, porque ela já tem quase asinha, está crescendo até já. Tá? Eu gosto de contar sempre, né? Uma vez eu tive um caroço em cada lado aqui de trás, não sei se eu contei isso para vocês, e eu fiquei todo entusiasmado, né? Palestrante espírita de muitos anos, tá? Falei: puxa vida, né? Será, né? Dá um caroço de cada lado. Minha mulher olhou e falou: olha, melhor ser no médico. Eu fui, ele extirpou, eu tinha um tumor de cada lado, teve que ser extirpado. Não tem jeito. Não era, mas tudo bem. Tenho só cicatriz hoje, mas também não é. Mas, se nós formos entender pelo lado espiritual, a gente sabe que tudo que a gente fez, a gente vai ter que resgatar um dia, vai ter que
tem uma ação e uma reação exatamente que é exatamente igual e contrário. Né? Se nós praticamos o mal, o que nós vamos colher? O mal. Por outro lado, se nós praticarmos o bem, esse bem vem exatamente na mesma intensidade que a gente praticou. Não é porque eu dei uma esmola para uma pessoa que eu vou receber o mesmo dinheiro. Não, mas eu vou receber uma recompensa também por isso. Porque tudo aquilo de bem que a gente fez, a gente recebe uma recompensa. E não precisa ser exatamente igual. Na vida física, o Newton fala, né? Uma reação igual e contrária. Porém, o André Luiz fala que ela tem que ser justa e sábia. Quer dizer, não é, eu faço o bem para uma pessoa e eu vou receber um bem de uma outra forma, de qualquer outra condição. Do ponto de vista karma, usando o termo novamente, né, e com base na lei de causa e efeito, a gente reflete tudo que a gente fez lá para trás. Nas muitas vidas que nós já vivemos, nós vamos ter um dia de resgatar tudo isso. Né? O nosso karma vai ficando cada vez mais leve, quanto mais a gente puder reduzir exatamente a nossa pessoa. Nós vamos evoluir a nossa personalidade moral, ou seja, vamos crescer em todos os sentidos, espiritual e moralmente, então nós vamos ficando cada vez mais leve. Por outro lado, essa carga vai aumentar exatamente pela nossa imprevidência, pela nossa preguiça, displicência, vigilância, né? E que nós vamos ver que o peso cada vez mais vai nos trazendo. Eu gosto de dizer que cada um de nós carrega nas costas uma mochila. Todos nós carregamos uma mochilinha, claro, ninguém está vendo essa mochilinha, e cada vez que a gente faz alguma coisa de bem, a gente tira um peso dessa mochila. E cada vez que a gente faz uma coisa negativa, eu sei que vocês não fazem nada negativo, eu respondo por mim, vocês são tudo santinho, tudo piadinho, mas cada vez que a gente faz uma coisa negativa, a gente coloca um peso nas nossas costas. Então, se nós não conseguimos fazer o bem, não conseguimos tirar esse peso das nossas costas, daqui a um tempo nós estamos andando assim, e tanto peso nas nossas costas. Então a gente tem que ver que fazer o bem vai fazer com que a gente consiga andar erecto em todos os sentidos. A gente sabe que quando nós, os espíritos que nos indicam isso, né? Quando nós reencarnamos, nós escolhemos o destino. Pode atender, senhor, não tem problema. Não tem problema, comigo não tem problema, pode atender. No meu, de vez em quando, só. Eu trabalhei numa casa há muito tempo e eu fazia a abertura que o Caio acabou de fazer. Eu dizia, olha, gente, por favor, desligue o celular e tal, não sei o quê. E eu sentava do lado assim, daqui a pouco tocou o meu. Eles me pegaram no pé a vida toda. Mas tudo bem. Então essas coisas a gente sabe que acontece. Eu também de vez em quando esqueço de desligar. Mas a gente, quando vai reencarnar, a gente não escolhe o destino. A gente escolhe, sim, exatamente aquilo que a gente pode resgatar. Vocês sabem que existem 25 bilhões de espíritos. 7 ou 8 estão encarnados. Então tem 17 ou 18 que estão na fila. Quando a gente chega na boca dessa fila, tem uns espíritos grandões, não, uns espíritos altamente evoluídos. A gente chega com uma outra cabeça, porque a gente viveu um tempo na erraticidade, ou seja, do lado de lá. A gente chega e diz assim, olha, nessa próxima eu quero resgatar isso. Eles olham para a gente e dizem, cara, resgata, se você conseguir resgatar isso, ótimo, muito bom. Você vai ter que voltar aqui muitas vezes, para lá muitas vezes, para a Terra muitas vezes, então vai resgatando cada vez um pouquinho e você vai chegar exatamente naquilo que você pretende. É mais ou menos isso que nós temos que entender das nossas encarnações. Né? Nós não devemos usar a palavra carne, em vez de podemos usar causa e efeito, porque também se usar, viu, não vai mudar nada. Viu? Eu estou aqui me embasando exatamente no que fala a literatura, mas é muito comum a gente usar. Vocês já perceberam que é muito comum numa casa espírita a pessoa dizer assim, essa moça aqui, ela encarnou um espírito evoluído. Será? Será que nós encarnamos? Vamos para o português? Encarnar é entrar dentro da carne. No meu corpo, o espírito nenhum entra. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o que for. Ele fica do lado aqui, ó, na minha orelha, soprando. Mas
encarnar é um termo que não se deveria usar, porque nenhum espírito entra no nosso corpo. Aqui, ali tem uma bancada ali, está cheio de espírito. Pode ficar tranquilo, você não sentou no colo de nenhum, nem você, não tem nenhum sentado no teu colo também não. Eles ficam tudo ali em cima, nos ajudando. Tem um grupo que está lá, que é mais evoluído do que a gente, eles estão nos ajudando. E tem um outro que é menos evoluído do que a gente, estão aqui aprendendo junto com a gente. Então, pode ficar tranquilo, não tem ninguém no teu colo, tá? Nem você, pode ficar tranquilo. Mas eles não entram dentro da gente. Quando a gente vem numa casa espírita, é muito comum, e a gente usa isso, viu? Não estou recriminando, não. A gente usa, o fulano reencarnou um espírito altamente evoluído. Quem encarnou? Não encarna, gente. Não encarna nada. Ele ficou do lado, o espírito está aqui, soprando na minha orelha. O Chico Xavier, quando tinha a psicografia dele, sempre tinha um espírito do lado dele, falando que ele tinha que fazer. Então, a gente tem que entender isso, né? Mas, quando você usa o termo karma, às vezes vai falar, a gente usa como fatalidade, né? Isso aí é um karma dessa pessoa. Eu casei com a minha mulher, a Mila conhece, isso é um karma que eu tenho, né, dona Mila? Não é karma casar com a dona Duda? Não. Ela, por sinal, queria vir aqui hoje, viu? Você vê? Mas não veio. Ela não veio porque eu falei para ela que no carro de um cidadão chamado Caio não cabia. Aí ela falou, eu falei para ela, então eu dispenso, peço para o Caio não vir me buscar e a gente pega um Uber, né? Até lá. Ela não quis vir. É verdade. Ela queria vir. Mas que cabe, cabe. Você que não quis trazer. O meu relacionamento, sabe, eu sou casado há muito pouco tempo. Então eu ainda estou Conhecendo. Eu sou casado só há 60 anos. Então, com a mesma mulher, Caio. Você já imaginou? Se eu tivesse variado com umas 3 ou 4, ia ser bem melhor, mas eu estou com a mesma. Difícil, né? Você não acha difícil? 60 anos com a mesma mulher? Mas a gente sabe que não é fatalidade, viu, gente? Quando a gente usa qualquer coisa aqui, a gente diz, isso é um karma, é fatalidade. Não é, não, viu, gente? Pode ficar tranquilo que não é. Karma não é castigo, viu, gente? Ninguém é castigado daqui. É uma forma da gente reequilibrar exatamente tudo aquilo que a gente aprontou lá para trás. Né, Edivaldo? O Edivaldo nunca aprontou nada. Não. Então tá bom. Pergunta para a esposa se eu sou bom. A gente sabe que essas coisas que nos acontecem podem até ser consideradas como sendo uma escola. Uma forma da gente faz para evoluir e resgatar muitas das coisas das vidas passadas. E a gente não deve se queixar de determinadas coisas que nos acontecem. Eu conto uma historinha, o pessoal lá de casa, o pessoal do Evangelho comigo, a Mina deve saber disso, mexe muito comigo, porque eu gosto de contar história. O pessoal está me proibindo de contar história, mas é que velho já viveu muito, conta muita história. Um dia eu saí de casa com a minha mulher, e eu moro numa travessa de uma rua França Pinto, que é na Vila Mariana, é uma rua relativamente tranquila, e eu saí meio atrasado, e peguei um trânsito nessa rua França Pinto, e eu, criando o caso, falei para a minha mulher, você que se atrasou, e aquela história, né? Mulher sempre se atrasa, nunca é, né? A mulher tem que cuidar do homem, que está todo atrasado. Então é por causa disso. É por causa disso? É por causa disso? Mas nesse dia, mas em todo caso, eu não entendo isso. Mas eu, criando o caso, falei, tá vendo? Estamos atrasados, olha aí, agora pega esse trânsito e não sei o quê, e tá lá. Quando nós chegamos na esquina, na frente de uma avenida, tinha um acidente que tinha acabado de acontecer com 3 ou 4 carros, um acidente feio. Aí minha mulher ainda virou para mim e falou, tá vendo? Se nós não tivéssemos nos atrasado, se não tivéssemos pego esse trânsito, olha o que a gente podia estar no meio. Então a gente tem que sempre agradecer determinadas coisas que não são castigo, viu, da gente. Nada nesse sentido, né? Se nós... Uma pergunta, por favor. Eu perdi o time da pergunta, mas quando você encarna, vem um espírito para te amparar. E esse mesmo espírito te acompanha a vida toda ou... Vamos separar a coisa. Antes de mais nada, o espírito é colocado
no óvulo da mulher exatamente no ato da concepção. Certo? Fiquem tranquilos, os rapazes e as moças, fiquem tranquilos, os espíritos, eles não assistem nada. Quando acontece a colocação do espírito no óvulo da mulher, os espíritos não estão lá. Mas em seguida, eles colocam, aí então começa a vida espiritual. Normalmente tem um grupo de espíritos que está orientando isso. Não tem nada a ver com aquele seu amigo de outras vidas, que nesta, quando o senhor nasceu, ele disse, eu vou ajudar esse meu amigo, nesta encarnação, ele é mais evoluído do que o senhor, nesta encarnação, eu vou acompanhá-lo pela vida toda e às vezes até depois da morte. Então, esse é o seu mentor espiritual, aquele que as católicas, a mamãe católica dizia, é o anjinho da guarda, reza para o anjinho da guarda, nada mais é do que o mentor espiritual. Então, são espíritos diferentes. Pode até ser o mesmo, mas normalmente são espíritos diferentes. Porque quem cuida da reencarnação é um grupo de espíritos de uma elevação muito grande e nem sempre é o nosso mentor espiritual. Ele está do seu lado, por sinal, e ele tem acompanhado o senhor todas as vezes. Então, o meu está sempre comigo, ele está aqui. Né? Toda vez que eu quero falar com ele, eu digo, cara, eu sei até o nome dele. Cara, não sei o que, qualquer coisa, porque eu sou íntimo dele, tá? Eu já estou chamando ele de cara, já estou íntimo dele. Eu bato assim, um dia ele me deu um tranco desse lado, porque ele estava desse lado. Ele também está sempre comigo. Mas a aventura espiritual nunca muda. Normalmente durante a sua vida e até, em alguns casos, até depois dela, ele não muda. Ele é um coitado, no meu caso, é um coitado que assumiu a responsabilidade de me ajudar nessa. Está sofrendo para danar, mas está aqui me ajudando. Então ele não muda. Agora, além dele, o senhor tem um outro grupo de espíritos que estão lhe ajudando, que não tem a responsabilidade direta, mas são aqueles espíritos que nos ajudam, são os nossos espíritos simpáticos à nossa pessoa. Porque se o seu mentor, por qualquer razão, for designado por uma missão, numa determinada, muito mais importante, ele deixa um grupo de outros espíritos cuidando do senhor. Geralmente é muito maior. Geralmente, a sua bisavó pode estar do seu lado, a sua avó pode estar do seu lado, o seu pai, se já foi, pode estar do seu lado, a gente não sabe nunca quem são. Eu tenho um filho, por exemplo, que teve problemas sérios em termos de obsessão, foi curado através da doutrina espírita. A minha mãe está sempre do lado dele. E diga-se de passagem, ela está aqui. Ela me acompanha em todas as palestras que eu dou. Por isso que ela me ajuda. Respondi? Perfeitamente. Se não respondi, continua. A gente vai em frente. Então vamos lá. Então, para que, se esperamos mais tolerância das pessoas, eu às vezes esperava até mais do Caio, mas ele é intolerante comigo, mas não tem nada. Mas a doutrina diz que nós temos que ser tolerantes. Se esperamos a alegria do mundo, vamos ser mais alegres. Né? Vocês conhecem alguém? Cada um de nós acho que conhece alguém. Você chega para ele de manhã e fala assim, bom dia. Ele fala, bom dia, coisa nenhuma. Você viu o frio que está? Você viu o calor que está? Não tem aquela pessoa? Essa pessoa deve sofrer muito. Você conhece alguém, né? Não precisa dizer quem é, não. Pelo amor de Deus, não fala. Então, bom dia por quê? Bom dia por quê? Mas isso é de português, né? Eu tenho origem de Portugal, né? Então, o português, assim, você pergunta, que hora? O senhor tem horas? Ele diz, tem. O que você perguntou? O senhor tinha hora? Eu tenho. Que horas são? São. Agora Claro. O português diz que é assim, né? Mas, se nós queremos que o mundo seja alegre, vamos ser alegres, né? Da mesma forma, a vida não é uma sucessão de coincidências, viu, gente? Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. As coincidências eu chamo de desígnios de Deus. Há uns anos atrás, eu tive um problema de saúde muito sério. Me abri numa avenida daqui a aqui. Não posso mais usar biquíni. Você vê como é difícil? Né? Um talho daqui a aqui. E eu estava morto. Né? Se eu for contar para vocês as coincidências que ocorreram nessa troça, por que eu estou aqui hoje, nós vamos achar, não existe isso. São muitas coincidências nesse sentido. Eu chamo que são desígnios de Deus. A lei de causa e efeito, ela procura sempre dar um motivo justo e uma finalidade para tudo aquilo, até de ruim que nos acontece.
pela historinha do carro que eu acabei de contar, né? É isso. Ela faz com que, às vezes, alguma coisa que a gente diz que é um sofrimento para a gente, está nos trazendo alguma coisa boa. Eu estou escrevendo agora sobre a dor e o espiritismo. Por que nós sentimos dor? Você já imaginou se a gente não sentisse dor? A gente ia botar a mão no fogo e ia dizer, queimou, mas depois estava tudo queimado, porque a gente ia ver que estava queimado, porque a gente estaria sem sentir dor. Por que cada um de nós corre no médico, no pronto-socorro, quando a coisa aperta? Porque a dor está nos avisando. Então são exatamente esses sofrimentos que são para nos alertar de determinadas coisas. Né? Nós formos entender a lei de Deus, nós todos somos responsáveis por todos os atos que nós cometemos. Livre-arbítrio nós temos, né? Fazer o que a gente quiser. Eu gosto de dizer sempre, na vida da gente, de vez em quando a gente está numa encruzilhada que tem duas estradas. Da direita tem uma moça bonita para danar, e eu não que eu olhe para as moças bonitas, que os olhos puxam. Não preocupe, hein? E na da esquerda está numa rua qualquer gente, mentorzinho, aquele mentor que está do seu lado, está do meu também, está dizendo, vai pela direita, vai pela. Mas a moça que está na esquerda é tão bonita, a gente vai pela esquerda e se dana todo, né? O livre-arbítrio a gente tem sempre, independente de qualquer coisa, né? Tudo que a gente fizer, nós vamos receber de uma forma automática para a nossa vida. Vamos alguns exemplos das nossas invigilâncias, né? Se nós comemos demais, né? O Caio, por exemplo, come 32 sanduíches na mesma hora. O que acontece? Uma indigestão, é um efeito. Né? Dona Meire, ele não come 32 sanduíches? Não? Então tá. Só 30. Só 30. Resolveu, a parte que vai descer. Se nós descuidarmos da saúde, que é a causa, né? O que nós vamos sofrer? Nós vamos ficar doentes, gente. Né? Em todos os casos. Se nós brigamos com todo mundo, aquele cara é briguento com todo mundo, o que vai acontecer? Ele vai ficar sozinho. Porque cada um vai se afastando, e a pessoa vai acabar ficando sozinha em todos os sentidos. Né? Agora, lei de causa e efeito, né? É um efeito um pouquinho maior, né? Ela não se limita só nessa encarnação nossa. Né? Nós temos que entender que ela dura por séculos, por anos, por séculos, até por milênios. Porque é uma coisa, como nós encarnamos a primeira vez, sei lá, alguns milênios lá para trás, quem sabe nós vamos resgatar agora. Só agora chegou a nossa hora de resgatar. Eu trabalhei com desobsessão, eu conto essa história, eu trabalhei com desobsessão, e um dia eu fazia o esclarecedor numa mesa de desobsessão, eu recebi um espírito, e quando eu falei para ele, falei, como vai, tudo bem? Ele falou, tudo bem nada, eu estou sem a minha cabeça, cadê a minha cabeça? Eu falei, calma cara, tua cabeça está aí, põe a mão para você ver como está a tua cabeça. Ué, mas como é que ela estava aqui? Eu estava numa batalha, levei uma machadada, perdi a cabeça. Quantos séculos isso? Ele estava perdido até agora. Então, nessa hora que ele pôde ser resgatado exatamente por alguma coisa que aconteceu há sei lá quanto tempo lá atrás. E a gente sabe que alguma coisa que nós estamos resgatando agora não precisa ser de ontem, viu? Uma encarnação passada. Eu fui bonzinho nessa encarnação toda, é? Será? A gente sabe que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Segundo ele mesmo conta, né? No livro. Né? Ele mesmo conta que ele ficou 8 anos no umbral. O tempo lá é diferente daqui, tá? Mas ele ficou 8 anos no umbral. E depois se tornou o que era, o que é hoje o André Luiz como espírito. Né? Mas o Evangelho, ele coloca esse assunto como dívidas contraídas, pagamento de contas, resgate ou coisa parecida, né? E nós não podemos levar isso ao pé da letra, viu, gente? Quando ele fala que são dívidas contraídas que nós temos que resgatar, coisas dessa ordem, né? Porque ninguém deve nada a Deus, viu? Deus não cobra absolutamente nada da gente. Nem o universo cobra alguma coisa da gente. Nós não devemos nada para o universo. Nós devemos para nós mesmos. Sempre nós estamos devendo para nós mesmos, né? Então, a gente sabe que quando a gente nasce, a gente tem um troço chamado consciência. E nós temos consciência sempre do que é o bom e do que é o mal. Isso está dentro de nós. Se nós fazemos alguma coisa errada, nós sabemos o que estamos fazendo.
Vocês já viram algum ladrão roubar e ficar esperando a polícia? Ele sai correndo, né? Ele sabe que fez alguma coisa errada. Então, todos nós temos dentro de nós essa consciência do bem e do mal. E a gente vai saber tudo isso, né? E nós só vamos encontrar a paz. Alguém falou em paz? Quem foi que falou que tinha que ter felicidade? Você falou que tem uma pessoa falar sobre felicidade, sobre paz na próxima semana. A felicidade total e completa, ainda que nós estamos num planetinha de expiação de provas, ela é impossível. Mas a gente tem que viver momentos de felicidade para poder viver. Todo mundo tem carteira de identidade aí no bolso? Tem a sua? Tem a data de nascimento? Não quero saber. Tem a data de nascimento? Tem a data do desencarne? Agora, você tem dúvida que um dia você vai desencarnar? Tem dúvida? Não. Ah, bom, ainda bem. Não, fiquei preocupado. Então, se todos nós temos a data do nascimento, e tem a data do desencarne, ela vai existir. No caso do senhor Venceslau, está lá na frente. O meu também, está lá na frente, porque nós somos mais velhos, já fizemos 20 anos. Essa menina que tem 12, está longe a nessa. Mas existe uma data que nós conhecemos e uma outra data, que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser colar. Mas é um período definido. E se a gente puder, o mais tempo possível, como é um período definido, passar em cima dessa linha, ou seja, feliz, menos nós vamos passar embaixo. Porque como é um período definido, o tempo vai correndo, não para. O tempo não para. Então nós estamos sempre nessa coisa. Se nós conseguirmos ficar mais tempo aqui, menos nós vamos ficar embaixo. Então, a felicidade depende também da gente. Então, entrar no mérito de felicidade, que depois o cidadão que vai falar outro dia vai brigar comigo. Mas, se nós quisermos buscar a nossa paz interior, nós temos exatamente que buscar a nossa felicidade, procurando fazer o bem para os outros, em todos os sentidos. E será que outra coisa que a gente ouve por aí, né, que nós pagamos, e se nós vamos ser cobrados, será que tem inflação, tem correção monetária? O cosmos tem inflação, tem correção monetária? Não tem, gente. Tudo aquilo que a gente fizer, nós vamos ter que resgatar com o mesmo tamanho. Não é porque nós aprontamos 32 encarnações passadas, nós matamos alguém, que nós vamos hoje ter que matar 32, porque a inflação nesse período foi grande. Não é porque nós vamos ter que salvar 32. Não, se nós salvarmos uma só, nós vamos estar resgatando aqui. Não tem esse tipo de correção monetária nem inflação, né? Às vezes a gente protela, né? A gente protela porque o nosso plano está traçado, não existe como a gente... nós podemos até protelar o débito, mas o débito continua sendo sempre o mesmo. Deus é misericordioso, gente, ele não pune ninguém em nenhum sentido, né? Esse engano que fala que nós temos que pagar, que resgatar, um monte de coisa que a gente usa, né? Temos que pagar aquilo que nós fizemos lá atrás, tal, não sei o quê. Possivelmente porque no próprio capítulo 5 do Evangelho aparece uma frase assim: depois deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores supostas, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, por esse texto, que é um texto genérico, dá a impressão que tudo aquilo que a gente fizer lá, nós vamos ter que ser castigados aqui. Não é nada disso, gente. Isso aqui, não podemos levar isso ao pé da letra. É bom que se diga, isso aqui foi escrito em 1857. Então, e tudo aquilo que os 5 livros do Pentateuco Espírita estão embasados exatamente no que Deus nos deixou, que Jesus depois nos trouxe. E como é que nós sabemos da vida de Jesus, o que ele falava, o que ele dizia? Pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos foram escritos 30 anos depois da morte de Jesus. E a internet naquela época não funcionava muito bem. Então foi tudo de boca a boca. Se eu chegar para essa moça aqui e falar alguma coisa, ela vai repetir a mesma história aqui, lá, quando chegar lá na frente a história está completamente distorcida. Quem
ponto aumenta um ponto, né, já diziam os antigos. Né? Então a gente vai ver que as histórias são todas distorcidas, então a gente não pode levar nunca ao pé da letra nada. Né? Nós devemos estar sempre cientes exatamente que perante a lei de Deus nós somos responsáveis por o quê? Pelo mal que fizemos, isso nós somos responsáveis. Pelo bem que deixamos de fazer como podíamos. Puxa vida, a gente podia fazer o bem com uma pessoa? Não, deixa para lá. Outro que faça. É outra coisa. Pelas consequências que temos deixado de fazer esse bem. São as coisas que temos. Perante Deus, gente, há uma maneira de aumentar ou diminuir as nossas contas, né? Como é que nós vamos aumentar ou diminuir as nossas contas? Pela nossa forma de agir. A doutrina fala que a caridade cura tudo. São Pedro, né, que dizia que para cada ato de caridade, 100 pecados são resgatados. Quer dizer, quem disse isso foi um cara chamado São Pedro, não sou eu, né? Esse cara devia ser melhor do que eu. Pouquinho, né? Mas é. Então a gente sabe, né, que acho que é importante que a gente lembre que se nós mudarmos as ações, nós estaremos mudando esse nosso karma, essa história, né? E os erros acontecem só para nos ensinar. Cada vez que a gente pega um trânsito, né, nós vamos ver que lá na frente tem um acidente que a gente poderia estar escapando, né? E a edificação íntima requer esforço pessoal, né? A gente, para crescer intimamente, a gente tem que procurar ler, procurar aprender, procurar fazer bem em todos os sentidos, né? Aquilo que deste receberás multiplicado. E teu karma é o resultado das tuas ações. Então, assim, essa lei, que é uma lei automática, já está embutido dentro de cada um de nós, né? Os efeitos que nós vamos cobrar estão exatamente também dentro desses nossos atos. Esses efeitos, né? Os atos bons trazem consequências e efeitos bons. Atos maus, efeitos maus. Assim, quem planta ventos colhe tempestade. E tem mais, viu? Quem planta amor colhe amor. Quando a gente trata bem todo mundo, a gente é tratado bem por todo mundo. Né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos, absolutamente, todos nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se nós plantarmos banana, nós vamos colher maçã ou vice-versa. Isso, não tenhamos dúvida disso. Dessa forma, tudo aquilo que nós falamos hoje, nesse tempinho que o Caio me deixou falar, porque ele falou mais do que eu, né? Nós vamos procurar, nessa nossa passagem, exatamente amar os outros, procurar fazer caridade para os outros. E foi isso que Cristo pediu, né? Cristo deixou só 2, o Moisés trouxe 10, né? Os judeus tinham 10 mandamentos, né? Um monte de mandamentos. Aí chegou Jesus Cristo e falou: olha, tudo bem, entende tudo, mas vamos botar só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que nesses 2 estão os 10 de Moisés e está mais alguma coisa, né? Então, só os 2 que Jesus nos trouxe são o suficiente. Então, se nós conseguirmos fazer tudo isso que foi dito aqui, nós vamos transformar esse nosso planeta, que hoje é um planeta de expiação de prova, o mais rapidamente possível mudar para um planeta de regeneração. Nós estamos sabendo que muita morte coletiva está ocorrendo aí, e a gente diz, puxa, por quê? Né? Essas mortes coletivas é uma limpeza mais rápida. Né? O Kardec, em 1800 e lá fumaça, ele disse que a partir dali o planeta Terra começaria uma mudança. Expiação de provas para a regeneração. Nos 100 anos seguintes de Kardec, pouco mudou. Nos 50 outros, a coisa já, a Revolução Industrial, já veio uma série de coisas. E nesses últimos anos, a evolução está sendo muito grande. Quem tem filho, neto pequeno? Ninguém tem neto pequeno? Tem. Dá um celular, um computador para o seu neto, que idade ele tem? Tem uma de 14 e uma de 5. Ah, de 5. Dá essa peça de 5 e fala para ela, olha, mexe nisso aqui. Ela lhe dá uma lição, conhece mais do que ela sabe mais que eu. Ela sabe mais que eu. Eu estava com a minha mulher numa clínica esperando. Eles trouxeram de vidas passadas, né? É a evolução. É evolução. Eles trouxeram de vidas É a passadas. evolução. E eu estava numa clínica com a minha mulher e tinha lá uma criancinha, pequenininha, traquina, aprontando para danar, tal. Daqui a pouco a mãe foi lá e deu o celular na mão. O dedinho da criança era desse tamanho assim, ela fazia assim. No joguinho, né? Eu
falei, me chamou a atenção. Eu falei, que idade tem a criança? Tem 1 ano e meio. Eu tenho 82, não sei mexer. Eu e o Caio também tem 81, um pouco mais novo do que eu. Eu e ele ficamos penando aqui para conseguir ligar esse troço aqui. É que o plano espiritual dá uma ajuda, o espírito ajuda. Né? Então, gente, eu diria, né? Se nós conseguirmos, nós vamos transformar esse mundo que nós vivemos em maravilhoso, habitável, fraterno, saudável e feliz. E aí nós vamos ter a felicidade que meu amigo vem falar qualquer dia. Basicamente, gente, era isso que eu queria. Eu tenho ainda mais 10 minutos, segundo o Caio, não tem? Né? Estou à disposição de perguntas. Eu gostei também que pode parcelar, né? Pode parcelar? Chega lá e fala assim, eu quero pagar tudo, não é muita coisa. A senhora sabe, eu não quero entrar no meio da sua vida passada, mas se a senhora está ainda no planeta de expiação de provas, a senhora nas vidas passadas, como eu, como ela, não fomos bonzinhos. E nós estamos resgatando parceladamente. E cada vez que a gente vem para a Terra, a gente paga um pouquinho. Então tem parcelamento sim. Não tem carnê, mas tem parcelamento. Por favor, se for pergunta difícil, não faça. Eu acho que É? quando você fala das reencarnações, todas na Terra ou no outro planeta? Olha, eu acho que ainda não alcancei. Provavelmente vai mudar. Não existe nenhuma obrigatoriedade de sempre encarnar na Terra. Existem planetas que estão muito mais evoluídos do que a Terra. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Existem planetas que estão muito mais evoluídos do que a Terra, e tem planetas que ainda estão na idade da pedra. Então, se você for uma moça mazinha hoje, você, na próxima encarnação, você vai evoluir? Não. Mas você provavelmente vai encarnar num planeta inferior. Puxa, mas é castigo? Não. Você vai chegar nesse planeta inferior, que estão lá na idade da pedra, vivendo nas cavernas, você vai conhecer o fogo, você vai conhecer a roda. Olha quanta coisa boa você vai levar. Quantas vezes no nosso planeta aqui, nós temos alguém que chega e descobre uma vacina da poliomielite, uma vacina disso, uma vacina daquilo. São espíritos altamente elevados que provavelmente vieram a encarnar na Terra com uma missão específica e conseguem. Então ninguém evolui. Você vai, usando o termo você novamente para brincar, é claro, encarnar na época das cavernas, mas lá você vai ser utópico, porque você tem a mentalidade, a evolução que você tem hoje. E ninguém perde o que tem. Cada vez que você aprende alguma coisa aqui, você não vai perder nunca. A sua evolução moral, espiritual e até intelectual não se perde nunca. Eu gosto de contar uma historinha. Uns anos atrás, em Maceió, não sei se era Natal, Dia das Mães, uma dessas datas assim, uma empresa de televisão estava fazendo uma matéria dentro de um shopping. E nesse shopping, um daqueles espaços tinha um piano. Isso chegou uma menininha de 9 anos, de pé descalço, sentou-se ao piano e tocou uma peça clássica. Não sei se foi a televisão ou alguma empresa que quis dar um piano para a criança. Não puderam instalar porque a casa da criança era de terra batida, ser nivelada. Essa criança trouxe de uma vida passada esse conhecimento. Então, se ela encarnou aqui é porque ela tinha alguma missão. Cada um de nós vem com uma missão. Eu estou aqui porque eu devo ter aprontado muito lá, né? Mas aí a gente tem que procurar resgatar. Respondi, pode encontrar um pouco, dependendo da evolução. Se vocês não fizerem pergunta, o Caio não me paga, gente. Você tem algum preconceito? Tem. Ah, você não quer ser preto, né? Hã? Você não quer ser preto, né? Não é esse tipo de preconceito que eu tenho. Eu já me chamo branco. Então, não é você esse está problema. perguntando, porque eu vi branco lá. Mas eu não tenho preconceito nenhum, em absolutamente Tô nada. brincando. Eu sei, porque já percebeu que o sangue que está aqui dentro é igual ao seu, Igualzinho. é igual ao do outro, se é oriental, se é negro, se é preto, agora não pode usar mais o termo negro, né? Preto. Não muda nada. Quer dizer,
Nenhum de nós é diferente, certo? Não muda nada. E depois, o que vale é a evolução espiritual de cada um. Mesmo porque nós não sabemos o que nós seremos na próxima encarnação. Todos nós, deixa eu mexer com todos nós já fomos brancos, negros, orientais, homens, mulheres, rico, pobre. Então as moças, que quando briga com o namorado, com o marido, diz, não, eu estou assim porque eu estou de TPM. O marido já teve TPM um dia, viu? Porque ele já foi mulher, então não adianta você. Mas ele não lembra. Você lembra do tempo que você era homem? Não responde, deixa eu falar. Quer dizer, a gente, nem todos lembram. Quando criança a gente lembra. Eu tenho uma matéria, uma palestra que eu faço, que é crianças que lembram de vidas passadas. Isso cientificamente provado. Tem casos espetaculares. Mas a gente não lembra. Lembra até os 8 anos. Foi alguém que falou alguma coisa que eu não ouvi? Não, eu falei que muitas dessas crianças que lembram normalmente estão na Índia, né? Olha, Meu marido tinha um livro existe o Ian é um canadense que morou nos Estados Unidos, numa das universidades dos Estados Unidos, Cincinnati, salvo erro. Ele estudou muito isso e ele tem um trabalho no mundo todo. Ele tem muitos casos na Índia, mas eu tenho vários casos na Inglaterra, na Alemanha, e tem um pesquisador. O Ian Stevenson, né? Ian Stevenson. Ele, no Brasil tem o Arnaldo, já desencarnou também. Sim, é isso aí. É um cientista também que seguia exatamente. Então ele tinha alguns casos do Rio Grande do Sul. Então tem no mundo todo. Eu tenho nesses casos na Alemanha, eu trago casos da Alemanha, casos da Inglaterra. O Hernani Guimarães Andrade também. Guimarães. Hernani Guimarães Andrade. Já encarnou em 1997, salvo eu. Ele seguia tudo aquilo do Ian Fleming para Stevenson. Para mostrar, provar crianças que lembram de vidas passadas. Meus queridos, meu tempo chegou. Só mais uma pergunta. A segunda é mais cara. Quando você fala do karma, nós somos responsáveis somente pelos nossos atos. Porque eu já ouvi dizer, falar, às vezes os filhos pagam pelos erros dos pais. Isso é real? Não. Antigamente, na Idade Média, se você tivesse uma dívida, os seus filhos, seus netos iam tudo preso, tinham que pagar, não sei o que, mas isso era naquela época. Porque eles não tinham o conhecimento que nós temos. Você é responsável por tudo aquilo que você fez e faz. Ninguém é responsável pelos atos de cada um de nós. Porque dentro desse corpo que está encarnado hoje na Terra, tem um espírito só, não entra dois. Então, só você vai ser responsável por tudo que você aprontar. Quando você atirou pedra na cruz, você que é. Porém, um político, olha o karma que ele está. Se ele não é um bom político, olha o karma que ele está adquirindo, né? A lei da causa e efeito. Os políticos têm uma carga muito pesada. Então, isso que eu estou dizendo. Então, você é responsável, entre aspas, pelo que acontece com os outros. Entendeu? Você tem uma pergunta? Até onde a gente tem que aguentar um sofrimento de um karma ou de repente não tem que aguentar e tem que lutar contra isso? O propósito de vir não é aguentar o sofrimento, e sim lutar contra esse sofrimento. Como que a gente vai saber? Tem que superar Então, todo e qualquer problema. Eu estou falando de relacionamento. Quando a gente tem filho com uma pessoa, estou falando no meu caso. Sim. Eu tenho 2 filhos com uma pessoa que eu já tenho um relacionamento há mais de 20 anos. Só que a gente não tem uma boa relação. E a gente não consegue se desvincular um do outro. Então eu não sei se eu tenho que aguentar isso, alguma coisa que eu fiz no meu passado, ou se eu tenho que tomar alguma atitude e Esse é da vida presente. Esse é um tema difícil da gente entrar, porque é muito pessoal. Quer dizer, o espiritismo, eu vou responder agora não como espírito, sim como pessoa. Depende unicamente de vocês. Não depende dele, da sua mãe, da mãe dele, do seu filho, do filho dele, depende de vocês. Então vocês têm que sentar, se você diz que é difícil, tá, tudo bem, não dá. Então você tem que chegar à conclusão, dizer, meu mentor, vou falar de espiritismo, meu mentor, me ajuda, porque eu estou numa encruzilhada. Eu preciso sair dessa encruzilhada.
o que eu vou ter que enfrentar se eu der um pé no traseiro desse cidadão com quem eu tenho 2 filhos, e pelo que eu senti, eu tenho até alguma ligação gostosa com ele ainda. Desculpe, mas você abriu para que eu falasse, certo? Então, isso aqui quem está falando é muito mais um psicólogo do que qualquer outra coisa. Então, isso vai depender unicamente de você. Isso não é karma. Gente, isso não é karma, não. Isso é exatamente alguma coisa que você provocou quando você se juntou com essa pessoa. É uma escolha, né? Foi escolha sua, não dele, e dele. Sua e dele. Então, eu não conhecia, não sabia que ele fazia isso, que ele fazia, não importa o quê, certo? Para você hoje chegar nessa conclusão. Então, você vai ter que chegar exatamente. Tome cuidado, porque o relacionamento sempre é perigoso, dependendo dos casos. A gente vê casos aí meio desastrosos em todos os sentidos. Então, tenha sempre a cabecinha no lugar. Por isso que eu digo, peça para o seu mentor, ele vai te dar uma solução. Aí você vai dizer, puxa vida, como eu sou inteligente, né? Eu cheguei e fiz é ele que está aqui. Ó. Às vezes a gente toma uma decisão e diz, puxa vida, como eu sou bom, né? Olha aí, que decisão que eu tomei. Eu tinha que ir pela esquerda, pela direita, eu fui pela certa. Olha, é o cara que está aqui, na tua orelha, dentro. Então, é alguma coisa que você tem que sentar. Se você diz que não tem condição de ter uma conversa aberta com ele, senta você, cara, ajuda. Me coloca exatamente onde eu posso estar. Não esquecendo nunca que você tem 2 filhos. Desculpe, eu entrei nesse mérito só porque você fala. É o que eu queria saber. Obrigada. Tá bom. Quem tem um filho especial, já me aconteceu desse filho receber um espírito. Como se diz? Ter um filho especial, antes de mais nada, vou usar o termo aqui, é um karma seu também. Não pensa que é só dele, não. Porque aquele que cuida de um especial tem uma carga muito pesada. Então, alguma coisa você está resgatando de vidas passadas. E ele ter recebido um espírito, que você está falando, ter encarnado, como eu disse, um espírito, não tem nada de errado. Ele é um ser humano, tem um espírito dentro dele, que é perfeito. Deixa rodar. Traz ele numa casa espírita, procura uma orientação de um orientador espírita que vai lhe dar toda a orientação. Quando era na Barão do Guaraná, eu moro lá perto, eu não ia, mas depois mudaram, eu não... Mudou para cá. Mas eu não sabia, né, onde estavam mais aí. Mas olha, a senhora mora lá ainda? Lá tem várias casas. Tem várias casas espíritas. Ali, aquela região da Pompeia, tem um número muito grande. A senhora pede um dia, um tal de Caio, não sei se a senhora já ouviu falar nele, pede para ele fornecer para a senhora um livreto da Use Lapa. Ali a senhora tem uma relação de várias... Ainda tem aquele livreto da Use Lapa? Tem na internet agora. Tem na internet? Então a senhora entra na internet, Use Lapa. Centros associados, centros ligados, sei lá qual é. A senhora vai encontrar lá alguns ali pertinho da sua casa. Eu não sei aonde a senhora mora, em que altura, mas eu dou palestra em alguns centros lá. Depois eu tirei. Senão ele orienta a senhora, Isso. ou alguém aqui da casa orienta a senhora para A isso. gente achava estranho, né? Porque um portador de síndrome vital. Mas qual é o problema dele ser especial? Criança, O espírito ele era dele? assim, uns 10, 11 anos, um dia, ele fez que nem uma palestra na minha casa, uma coisa impressionada. Desculpem, interferir por ela. Por favor. Mas pelo que eu estou entendendo, ela recebeu uma comunicação de um espírito que já conhece para isso que você quer dizer? Não, o menino que O menino, isso. Então, o menino, ele recebeu uma comunicação e começou a falar. A senhora já ouviu falar num tal de Chico Xavier? Já ouviu falar nele? O Chico Xavier, ele, com 10 anos de idade, ele estava conversando, o pai dele estava conversando com uma mulher grávida, que tinha lá um problema qualquer,
E o Chico Xavier, com 10 anos de idade, se eu não me engano, um pouco menos até, deu uma aula sobre a doença que a mulher tinha. Usando termos científicos, ginecológicos da mulher, todo mundo ficou assim. Nada mais era do que um espírito que estava falando por ele. Ele, quando foi para a escola, com 10 anos de idade, um dia a professora falou: hoje vocês vão fazer um trabalho sobre a independência do Brasil. O Chico nunca foi, porque ele entrou tarde na escola, nunca foi um poço de cultura, tá? E cultura, essa cultura se aprende na escola. A cultura dele era outra coisa. Mas, e ele então faz uma dissertação sobre o 7 de setembro da vida, a independência do Brasil, espetacular. E os amiguinhos dele, porque criança é fogo, né? Dizem, não, ele colou, ele falseou, porque ele não poderia fazer isso tão bem feito. E ele dizia, mas tem um cara aqui do meu lado que está me ditando tudo. Aí deram para ele uma outra prova com tema aleatório. E ele novamente diz, o cara está aqui do meu lado e fez uma outra coisa. Então, uma criança, excepcional ou não, receber um espírito na infância é perfeitamente normal. Depois eu converso com ela, claro. Porque eu tive um irmão também com síndrome de Down. Então eu tenho experiência própria no caso, posso te dar uma orientação depois. E ele falava, mãe, vai vir aquela coisa, ele tinha medo, a mãe tinha medo. Aí ele me abraçava, a mãe, vem aquela coisa, eu não quero, ele não Mais que uma vez aconteceu isso? Aconteceu, mas ele era mais novinho, né? Agora está com 47 anos, mas quando ele tinha uns 20 e pouco. Quando a criança tem mais, a percepção da criança é muito mais aguçada do que o adulto. Então, bom, meus amigos. Você encerra para nós? Por favor. Tudo bem. Já está indo. Mais caro, hein? Mais caro, tá bom. A gente acerta. Estão abusando. Mas eu gosto de usar uma forma para encerrar um bate-papo dessa noite. Dizem paz a todos. Mas cada um de nós, quando entrou nessa casa, começou a gerar energia. Cada um de nós não percebeu, mas da cabecinha de cada um de nós começou a sair uma fumacinha. Que nada mais é do que essa energia que todos nós estamos colocando dentro desta casa. E o plano espiritual está nos ajudando para que essa energia seja colocada. Vocês não estão vendo, mas aqui tem um grande vaso. E essa energia, ou seja, essa fumacinha, está sendo carregada pelo plano espiritual, que saiu daquele mezanino que eu falei lá em cima, e está carregando toda essa energia para esse grande vaso. E esse grande vaso agora está até transbordando. A fumaça está saindo para fora. Tanta energia que nós todos geramos. Puxa vida, quanta energia que nós geramos. Então eu acho que é hora da gente olhar para cima e dizer, meus amigos, como é que nós podemos aproveitar esta energia que nós todos geramos? Puxa vida, será que o plano espiritual maior não pode levar parte dessa energia que nós geramos hoje à tarde para os orfanatos, para os asilos, para as pessoas que estão morando nas ruas, para todos aqueles que hoje estão precisando? Puxa vida, tem tanta gente precisando, será que nós não estamos lembrando, nós, cada um de nós, um parente, um amigo, um vizinho, que a gente sabe que está vivendo uma situação difícil? Será que o plano espiritual não pode levar para ele exatamente essa energia? Eu estou vendo que essa senhora vai receber muita energia agora, e a dona Meire também vai receber muita energia agora. Puxa vida, quanta energia que está sendo levada para todos nós, gente. Vamos deixar a nossa modéstia de lado e pedir que essa energia venha um pouquinho para nós também. Nós todos geramos essa energia, vamos receber parte dela. E aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho que a gente sabe que está precisando, que eles levem até lá. E com tudo isso, com toda essa energia que nós geramos, nós temos que olhar para cima e dizer, Pai, obrigado por tudo isso. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa casa tentando fazer o bem. Mais uma vez, nós estamos, quando entramos aqui sem querer, mas estamos fazendo o bem e fazendo com que
esse nosso karma seja amainado. Então, gente, fiquem todos em paz, aproveitem essa. Puxa vida, tem mais energia ainda lá, gente. Olha aí. Puxa vida, vamos levar para onde essa energia? Tanta coisa que pode. Tem uma moça que está lá fora, numa cadeirinha lá, sentadinha lá fora. Vamos levar um pouco de cadeira para a dona Mila, né? Que ela está precisando também de um pouco dessa energia. Todos nós precisamos. Então, Pai, obrigado. Obrigado por tudo isso. Eu diria, fiquem em paz. Muito obrigado por terem me ouvido. Pode desligar.